call is now being recorded. Show! Bora lá, pessoal. Revisão de constitucional, professor Muniz, Arrocha. Bora começar. Vamos lá, primeira questão. O que é que vocês marcariam aí? Marque uma alternativa que não possui um direito social. Vamos lá, pessoal. Então, o gabarito dessa primeira questão é letra C, não é? Educação e direito social? É. Moradia é. Trabalho também é. E lazer. Tudo bem? Então, agora, propriedade não é um direito social, e sim um direito individual. Certo? Individual. Certo? Artigo 6º, tá, pessoal? Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, ó. Artigo 6º, vocês encontrem quem são os direitos sociais. Beleza? Bora lá. Segunda questão. Marque a alternativa correta sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário. Na verdade, é em caso de desemprego involuntário. Certo? Remuneração de serviço extraordinário, superior no mínimo em 30%, não, pessoal. Superior em 50%. Certo? Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 16, não, os menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, né? 14 anos. Tá bom? Então tá errado esse item aqui. Letra D. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos e não aos sábados e domingos. Então, repouso preferencialmente aos domingos, tá? Então, por eliminação, gabarito letra E. Assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Fiquem atentos a esse prazo aqui até 5 anos de idade. Tranquilo? Poxa, nó. Questão 3. Nas empresas de mais de é assegurada a eleição de representantes com a finalidade de promover um entendimento direto com seus chefes, seus empregadores. Então aqui, ó, as empresas que têm mais de 200 funcionários, tá? 200 funcionários. Tranquilo? Aí pode ser eleito aí um representante. Beleza, pessoal? O rapaz que levantou a mão, o Marinho Neto, pode fazer a pergunta, tá certo, pessoal? Não, professor, eu queria saber só o artigo aí, que essa questão eu não sei não. Fala só o artigo aí, por favor. Ó, pessoal, vamos lá. É o seguinte, ó. Quem já fez aí, dos meninos, tá? Eu vou pedir pra gente adiantar isso daqui. O que é que eu vou pedir para vocês? Quem tá aqui no chat, que tá acompanhando, vai ser até um estudo ativo. Vocês ajudem o professor e coloquem o artigo aqui no chat para facilitar, tá certo? Aí os alunos dão uma olhadinha, porque senão a gente não consegue finalizar todas essas questões, tá? Porque aqui eu coloquei o bizu do bizu, certo? Então aqui eu acho, se eu não me engano, é o artigo 11, tá? Se eu não me engano, é o artigo 11. Então vamos lá, os meninos aí que estão aí no chat, os alunos, quem souber, coloca já aqui no chat, que é para ajudar a galera. Bora ajudar, pessoal, que o bizu é esse daí. O professor conhece bem a lei, mas não tem como eu decorar os artigos. Por quê? Porque é uma coisa que não vai cair na prova, mas eu sei que facilita vocês ir na lei e achar. Tá certo? Então eu entendo vocês também, o lado de vocês. Então vamos lá, pessoal, a Rocha aí vai ajudar vocês, coloca o artigo aí para ajudar o professor. Vamos lá, Constituição Federal na mão, para a gente poder colocar os artigos. Vamos lá, vou estar acompanhando. Questão 4. O poder público encontra-se limitado economicamente, não tendo condições de atender toda a população indistintamente. O serviço a ser prestado estará em conformidade com... Pessoal, por favor, só o microfone do professor fica ligado, tá certo? Vamos lá. Pessoal, o Estado, tá? O Estado, o que é que o Estado tem que fazer? Ele tem que prestar serviço de saúde, ele tem que prestar serviço de educação,
Só que é o seguinte, o Estado ele não tem todo o dinheiro do mundo para garantir isso da melhor qualidade. Mas ele vai sempre tentar. Então, o Estado ele vai alegar o quê? A reserva do possível. Certo? Ou seja, eu vou fazer isso na medida do possível, na medida que eu tiver dinheiro. Certo? Na medida que eu tiver dinheiro. Agora, se o Estado ficar alegando diretamente toda a vida o seguinte, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro, está faltando dinheiro no Estado. Vai chegar um ponto que ele pode ser que o Estado ele não garanta o mínimo existencial. Então, para dar um freio nessa questão da reserva do possível, que pode ser usado pelo Estado, foi criada uma coisa, né, uma forma de frear essa teoria da reserva, que é o mínimo, que é o Estado garantir o mínimo existencial. O mínimo existencial. Ou seja, por exemplo, salário mínimo. O salário mínimo, ele foi feito, né, para garantir o mínimo aí para você sobreviver. Ele é baseado em cima de várias coisas. Alimentação, vestuário, tudo isso aí. Então, o mínimo para você existir. Então, quando o poder público encontra-se limitado, não tendo condições de atender toda a população, o serviço a ser prestado, ele está em conformidade com o quê? Que tipo de princípio? Na medida do possível, o Estado vai ajudar, ou seja, é o princípio da reserva do possível. Nesse caso aqui, não existe artigo para isso aqui. Isso aqui é doutrina, tá, pessoal? Isso aqui é doutrina. Então, isso aqui vocês têm que aprender mesmo. Não existe um artigo específico para isso daqui. Tá bom? O mínimo existencial é garantir pelo menos a coisa mínima para a sobrevivência. Questão 5. Vamos lá. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. Como é que a gente exerce o sufrágio universal, professor? Através de quê? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Coloque um artigo aí, pessoal. Coloca o artigo aí. Coloca o artigo aí. Eu sei que vocês vão tirar 10 mesmo nesse simulado domingo. Artigo 14, não é isso? Olha aí, ó. Artigo 14. Olha que show, pessoal. Então, a soberania popular, ela vai ser exercida pelo sufrágio universal, diretamente através pelo plebiscito, referendo e a iniciativa popular. Tá? Plebiscito, o povo é consultado antes. Referendo, o povo é consultado depois. Então, quinta questão, letra D, né? Artigo 14. Só dá uma lidazinha que é importante esse artigo aí. Questão 6, vamos lá. Marque uma alternativa em que o voto não é facultativo. Professor, o que é que vocês marcaram na sexta aí? Os analfabetos. Voto é facultativo? É facultativo. Maiores de 70, facultativo. Maior de 18, na verdade, é obrigatório, né? Obrigatório. Certo? Obrigatório. Os maiores de 16 e os menores de 18. Tá correto, isso aqui é facultativo. Então, gabarito aqui, letra C, a única que não se enquadra, porque é um voto obrigatório para os maiores de 18 anos. Qual é o artigo aí, pessoal? Coloca aí o artigo dessa questão. Artigo 14. Artigo 14, inciso 1º, né? Inciso 1º. Inciso 1º aí, tá? Artigo 14, inciso 1º. Vamos lá, questão 7. Questãozinha boa, né, de resolver. Não podem alistar-se como os eleitores, durante o período de serviço militar obrigatório, e Quem não pode votar, pessoal? Quem não pode votar é os estrangeiros e os conscritos, tá? Conscritos são aquelas pessoas que prestam serviço militar obrigatório. E aqui são os estrangeiros. Tudo bem? Gabarito dessa questão, letra C de casa, meus amigos. Coloque o artigo aí para a gente ficar espertos aí. Artigo 14, né? Artigo 14, parágrafo 2º aí, né?
artigo 14 da Constituição Federal, parágrafo 2º aí, tá bom? Vamos lá, 8ª questão. São condições de elegibilidade, professor, exceto. Olha aí. Então, ele quer uma alternativa que não é uma condição de elegibilidade, que está errado, né? Vamos procurar aqui. O pleno exercício dos direitos políticos. Lógico, para você se eleger, você tem que estar com seus direitos políticos em dias. Nacionalidade brasileira, certo? Alistamento eleitoral, logicamente, para você ser elegível, você tem que votar. Idade mínima de 30 anos, ou 35 para governador. Governador não é 35, é 30. Governador é 30 anos. Aqui já está errado. Idade mínima de 21 para deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Perfeito. Então, o gabarito aqui está errado. Letra D. Artigo. Coloca aí, pessoal. Pode ir colocando. Artigo 14, né? Artigo 14. Aqui é o terceiro, né? Terceiro. Pode falar, Matheus. Professor, para presidente, 30 anos também, é? Presidente, 35. 35. Show. Vamos lá, questão número 9. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador do estado ou do território, Distrito Federal, de prefeito ou de quem haja substituído dentro dos 6 meses anteriores, salvo se. Pessoal, então é o seguinte, quem é parente aí, quem é cônjuge de governador, prefeito, cargo do Poder Executivo, né? Poder Executivo, certo? Eles não podem se eleger dentro da jurisdição deles, dos seus parentes aí. É o que a gente chama de inelegibilidade reflexiva, tá? O que acontece? São inelegíveis quem? O cônjuge, parente, até o 2º grau, né, ou até mesmo por adoção, do presidente. Ó, só cargos do Poder Executivo. Presidente, governador, prefeito. Tá? Ou até mesmo quem substituiu essas pessoas. Salvo se essa pessoa, se esse cônjuge, ele já era titular de um mandato eletivo e está concorrendo à reeleição. Aí pode. Agora, se ele não é, ele não pode, é inelegível. Beleza? Tranquilo aí? Ok. Beleza, pessoal? Agora, professor, eu sou mulher de um senador. A lei não impede. A lei, ela impede, caso você seja, por exemplo, cônjuge, né, ou consanguíneo, ou afim até o 2º grau, de cargos do Poder Executivo. Porque aí eu acredito que eles fizeram isso aqui por conta que o presidente, ele tem influência no Brasil, o governador, ele tem influência no estado inteiro. Então, você não pode se eleger, por exemplo, aí, na jurisdição do governador para prefeito, né? Beleza? Então, a mulher do governador não poderia se candidatar, por exemplo, a prefeito de nenhum município do estado. Beleza? Então, alguém coloca aí o artigo, professor, dessa questão aí? Quem estão ligados aí? Em caso de morte, pode. Professor, mas se houver separação do cônjuge? Mesmo que tenha a separação do cônjuge, ainda existe um pouco de influência. Então, separação não, mas a morte pode sim, tá? A separação não quebra esse vínculo, mas a morte ela chega a quebrar o vínculo, tá? Artigo 14, parágrafo 7º, se eu não me engano, isso aqui. Viu? Artigo 14, parágrafo 7º. Vamos lá? Questão número 10. O militar listável é elegível se contar mais de 10 anos de serviço. Ora, se ele tem mais de 10 anos de serviço, meus amigos, e se ele quer se candidatar, o que é que ele tem que fazer? Ele vai ser agregado pela autoridade superior. Se for eleito, ele vai para a reserva remunerada, tá? No ato da diplomação. Gabarito da questão,
letra B. Professor, mas se ele tem menos de 10 anos? Se ele tem menos de 10 anos, camarada, ele tem que ser desligado da corporação. Certo? Coloca o artigo aí. Coloca o artigo aí. Coloca o artigo aí, o pessoal, para ajudar a galera aí, tá bom? No chat aí. Artigo 14, parágrafo 8º, né? Inciso 2º. Tá bom? Da Constituição Federal. Galera tá afiada. Eu quero que o primeiro lugar do concurso saia do Vetorial Concursos, tá? Vamos lá, questão 11. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral. No prazo de quanto tempo, pessoal, que o mandato eletivo ele pode ser impugnado, hein? Alguém lembra? Mas vocês estão afiados mesmo. O professor Matheus deixou vocês feras, né? É no prazo de 15 dias, meus amigos, para impugnação de mandato, né? Lógico, contar da diplomação. Né? Instruída a ação com provas de abuso de poder, caso tenha alguma espécie de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude naquela eleição. Então, 15 dias aí para impugnação depois que ele é eleito, tá? Gabarito letra A. Show de bola, bora rochando nó. Tá gostando aí da aula? Estão gostando da aula? Tá show? Tá beleza? Revisão boa, né? Vamos lá. Questão 12. As hipóteses de suspensão dos direitos políticos são. Essa aqui eu quero ver quem acertou, viu? As hipóteses de suspensão dos direitos políticos são, exceto, ele quer errada. Professor, cuidado. Existe hipótese de perda e existe hipótese de suspensão. Certo? Vamos lá. Ó, ele quer aqui que não causa a suspensão. Incapacidade civil absoluta. Capacidade gera suspensão. Suspensão dos direitos políticos. Lembrando, não existe cassação de direitos políticos. Não existe cassação de direitos políticos. O que vai existir é suspensão ou perda. Se o cara for condenado, pessoal, transitado em julgado, enquanto durarem seus efeitos, nesse caso aqui, ocorre a suspensão. Suspensão dos direitos políticos. Improbidade, também suspensão. Agora, cancelamento da naturalização, o que é que vai gerar, Grande Muniz? Perda. Perda dos direitos políticos, tá? A perda também ela acontece quando existe o descumprimento de prestação alternativa. Prestação alternativa. Certo? Gabarito letra D. Então, aqui gera perda. Todas as outras hipóteses, elas geram suspensão. Certo? Questão boa. Vamos lá, questão 13. Artigo 15. Boa, Ana. Vamos lá. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende somente a União? Não. Distrito Federal, município? Não. Compreende a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, todos autônomos. Nenhum é subordinado ao outro. Gabarito dessa questão. Letra D de dado. Coloquem um artigo aí, pessoal, para a gente arrochar o nó. Vamos lá? Então, quando eu falar organização política administrativa, compreende a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, todos autônomos. Artigo 18. Questão 14, bora lá. Os estados podem incorporar-se entre si. Pode, professor. Subdividir-se ou desmembrar-se. Então, os estados, eles podem dividir. Lembrando, eles podem se dividir, mas eles não podem sair da república. Porque não existe direito de secessão. Um estado, ele não pode se dividir e se isolar da República Federativa. A gente pode criar um outro estado. Agora, o estado sair e virar um país, não pode. Tá? Como é que acontece essa divisão do estado, pessoal? Ou uma divisão, um desmembramento? Para a gente fazer isso, vai precisar
que seja feito um plebiscito, ou seja, uma consulta antes à população, e seja feita uma lei complementar do Congresso Nacional para realmente criar essa divisão do Estado e a criação de um novo Estado, tá? Então, gabarito dessa questão, vamos lá. Galera aí dos artigos, por favor, coloquem aí, galera dos artigos. Questão, artigo 18, parágrafo 3º, tá? Artigo 18, parágrafo 3º, tá bom? Acompanhe no chat aí. Vamos lá. Então, é isso daí. Para a gente criar um Estado, é preciso que seja feito um plebiscito e seja criada uma lei complementar do Congresso. Questão 15. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de município far-se-á por... Agora é município, ó. O município, ele tem uns detalhes a mais, né, pessoal? No município existe o quê? O EVM. Estudo de Viabilidade Municipal. Para criar um município, tem que ter o quê, professor? Um plebiscito. Um plebiscito antes. A lei complementar diz o prazo para criar e uma lei estadual ela vai e cria o município. Mas quem define o prazo de criação é a lei complementar federal. Então vamos lá. Gabarito da questão 15, letra B. Para eu criar um município ou desmembrar, ou fundir, é preciso de uma lei estadual. Olha lá. Lei estadual. O que mais, professor? Dentro de um período que é determinado pela lei complementar federal, tem que ter uma consulta prévia, mediante plebiscito, e também tem que ter um estudo de viabilidade municipal, para a gente poder criar esse município. Tá bom? Então, gabarito 15, letra B, artigo 18, parágrafo 4º. Tranquilo? Vamos lá, questão 16. São bens da União, exceto. São bens da União, exceto. Terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, é da União, hein? Mar territorial, é da União. Terras ocupadas pelos índios, é da União. Lagos, rios e quaisquer correntes de águas em terrenos de domínio da União, ou que banhem mais de um Estado, é da União. Banhe mais de um Estado. Águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósito, ressalvadas aquelas que são da União. Então, essa daqui, na verdade, esse daqui é um bem do Estado. Tá? É um bem do Estado. Então, pessoal, coloquem um artigo aí, onde é que a gente encontra quem são os bens da União. Tá certo? A galera aí que já deu uma olhadinha. Artigo 20. Artigo 20, tá? Águas superficiais ou subterrâneas que não são da União. Então, se não é da União, sobra para o Estado. Ou seja, o Estado ele tem uma competência residual. Gabarito da questão, letra E de escola. Certo? E de escola. Bora lá. Questão 17. Marque uma alternativa correta sobre os Estados federados. Bora lá. Cabe aos estados e municípios explorar diretamente ou mediante concessão serviços locais de gás canalizado. Errado. É uma competência do estado e não do município. Locais de gás canalizado, competência do estado e não é do município, tá? Vamos lá. B. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Perfect word essa questão. Gabarito letra B, meus amigos. Tá? É isso daí. Os estados, eles instituem as regiões metropolitanas por meio de lei complementar. Instituições de regiões metropolitanas. Não esqueçam. Como vocês estão fazendo concurso para o estado, é possível que caia uma questão dessa envolvendo as competências do Estado na Constituição. Grande probabilidade. Bora lá. O número de deputados à Assembleia Legislativa
corresponderá ao dobro da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Alguém sabe qual é o erro dessa questão? O número de deputados da Assembleia Legislativa do Estado é o triplo. É o triplo da representação na Câmara dos Deputados. 3 vezes. Certo? Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta. Certo. Inclusive a posse em virtude de concurso público? Não. Salvo se ele tomar posse em virtude de um concurso público, que aí ele não perde não, tá? Ele não perde, tá bom? Ele não perde o mandato de governador, ele fica aguardando lá o cargo dele. Quando ele sair, ele vai lá e toma posse no concurso, tá certo? Então, se ele passou no concurso público, ele não perde não, tá? Ele não perde o mandato de governador, não. Gabarito 17, letra B, coloquem um artigo aí, por favor. Os artigos, logicamente, referente, né? Essa questão dos estados. Grande chance, pessoal, de essa item B aqui de cair na prova de vocês, viu? Grande chance, de verdade. Questão das... Quem institui as regiões metropolitanas? É os estados, tá? Artigo 25, parágrafo 3º. Questão 18, vamos lá. Compete privativamente à União legislar sobre, exceto. Então, ele quer uma coisa aqui que não é legislada pela União. Vamos lá. A União vai legislar privativamente sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e de trabalho? Sim. Direito penal, professor. Direito processual penal é uma competência de legislar privativa da União. Perfeito. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Perfeito. É uma competência privativa da União. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias e do Corpo de Bombeiro. Também é uma competência da União. Tá? Perfeito. Agora, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, esse daqui que eu acabei de sublinhar, isso aqui é competência de quem, professor? É uma competência concorrente, tá? Entre União e Estado, mais o Distrito Federal. Ou seja, tanto a União pode legislar, tanto o Estado também pode. Agora, o Estado ele não pode legislar sobre direito penal. Tá? Porque quem legisla sobre direito penal é a União, meu amigão. Tá? É a União. Então, quando eu falo, repita comigo, ó, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, é uma competência concorrente da União quanto dos estados. Beleza? Jazidas, minas e outros recursos minerais e metalurgia. Isso aqui é da União. Tá bom? Então, gabarito dessa questão, letra B, porque, na verdade, essa daqui é a competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Vamos lá, questão 19. Coloca o artigo, tá, pessoal? Onde é que está lá o artigo das competências privativas? O artigo das competências privativas da União. Coloquem aí, coloquem aí. Vamos lá para a nossa revisão do nosso simulado aí no domingo. Artigo 21 e artigo 24. Beleza, Marinho Neto? Vamos lá, questão 19. No âmbito da legislação concorrente, ou seja, é uma legislação que é, ou seja, tanto da União quanto dos Estados, a competência da União limitar-se-á em estabelecer o quê? Então, a União, pessoal, lógico, quando uma matéria é de competência dos dois, tanto da União quanto do Estado, a União, ela se limita a estabelecer normas gerais, sem excluir a competência suplementar dos Estados. Então, olha aqui, ó.
Quando a gente tem legislação concorrente, a União ela se limita a fazer normas gerais e os estados eles suplementam de acordo com as suas necessidades, certo? Então, gabarito dessa questão, letra C de casa, tá bom? Já que os dois podem, então tem que ser estabelecido limites. Então, vamos lá. União fica com as normas gerais, Estado fique com as normas suplementares. Show? Questão 20. Marque a alternativa correta sobre as legislações concorrentes entre Estados e União e o Distrito Federal. Vamos lá. Inexistindo uma lei federal, ou seja, da União, sobre normas gerais, ou seja, caso não exista uma norma geral que a União não editou, o que é que os estados vão fazer, professor? Nesse caso, os estados exercem a competência plena. O estado legisla, aí caso a União diga assim, não, peraí que eu vou fazer uma lei aqui. Pronto. Se aquela lei que a União fez for contrária só em alguns pontos em relação à lei que o estado fez, então vai ser revogado somente os pontos que são contrários àquela lei. Não são todos os pontos, certo? Então, quando eu falo em legislação concorrente, se não existir uma lei federal sobre aquela norma geral, o que é que o Estado vai fazer? O Estado vai lá e exerce sua competência legislativa plena. Agora, caso o Estado, a União, queira fazer uma norma posterior, só vai ser revogado aquela norma do Estado, somente os pontos que são contrários à nova norma da União. Tá certo? Show de bola, pessoal. Gabarito da questão 20, letra A. Tranquilo? Bora aqui na questão 21. Bora lá que vamos bater o recorde hoje aqui de resolução de questão. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, exceto. Então, vamos lá. Ele quer a alternativa em que não é competência de legislação da União e dos Estados. Bora lá. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. É privativo, é concorrente, né? É concorrente. Entre a União e os Estados. Procedimentos em matéria processual. É concorrente. Não confundam com direito processual penal. Direito processual penal é matéria privativa da União, tá? Não confundam. Certo? Agora, procedimentos em matéria processual é legislação concorrente. Ou seja, tanto a União quanto os Estados podem fazer leis relacionadas a esse assunto aqui. Certo? Bora lá. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Aí não, né, pessoal? Porque aqui ó, é uma competência comum a todos os entes. Todo mundo tem que preservar, né, a floresta, a fauna e a flora. Então não é uma competência concorrente. Proteção à infância e à juventude, aqui é concorrente. Tanto a União quanto os Estados. Assistência jurídica e defensoria, também é concorrente. Também vai ser concorrente. Certo? Então, o gabarito dessa questão aqui, ó, letra C de casa, porque essa competência aqui é comum aos entes e não somente à União e os Estados. Certo? Bora lá. Muita informação importante aqui, tá, pessoal? Muita informação importante. Questão 22. Vamos lá. Marque a alternativa incorreta sobre o Congresso Nacional. Será que essa daqui cai na prova de vocês, hein? Vamos lá. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Perfeito. Nosso sistema é bicameral, né? Câmara e Senado. O Senado Federal compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional. Pessoal,
o Senado Federal, ele não é representante do povo, é representante dos estados. Quem é representante do povo é a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Certo? Senado representa os estados. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, né? Eleitos segundo o princípio majoritário. Tá correto. Deixa eu ver aqui, pessoal. Opa. Ah, não, ele quer a incorreta, né? Incorreta é essa daqui. É a letra B. É incorreta, né? Ele quer a incorreta. Cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores. Cuidado com esse valor aqui, ó. 3 senadores. Com mandato de 8 anos. Perfeito. Cuidado, viu? O senador passa 8 anos. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Perfeito, ó. Questão de prova isso aqui, viu? Cada senador será eleito com 2 suplentes. Perfeito. Bom? Então, gabarito da questão 22, letra B de bola. Tá show, pessoal, a aula aí? Tá legal? Cadê o pessoal dos artigos, hein? Sobre o Congresso Nacional, artigo 46. Muito bom, a galera tá ligada. Artigo 46, né? Vamos lá, pessoal. Questão 23. É competência exclusiva do Congresso, exceto. Então, ele quer a alternativa que não é uma competência exclusiva do Congresso. Bora achar aqui. Bora lá, pessoal. Pessoal aqui já fez esse material, vamos lá. É competência exclusiva do Congresso, exceto autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país, quando a ausência exceder a 15 dias. Perfeito, né, pessoal? Ó, quando o presidente ou vice-presidente, ele sai do país, se ele for passar mais de 15 dias, ele tem que pedir a autorização ao Congresso. Tá? Perfeito. Cuidado com esse prazo aí de 15 dias. Vamos lá. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Ou seja, vamos lá. Se o Poder Executivo, na sua função atípica, ele faz um ato regulamentar, se exorbitar do poder Executivo, quem susta esse ato é o Congresso. Perfeito. É 15 dias, tá? Vamos lá. Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente. Perfeito. Aprovar o estado de defesa, né, e a intervenção federal, e autorizar o estado de sítio. Por quê? Porque quem decreta estado de defesa é o presidente. Ele decreta e vai enviar para o Congresso aprovar. Agora, estado de sítio, o presidente tem que esperar a autorização do Congresso. Então, tá aqui, tá perfeito. Letra E, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente. Errado. Isso aqui é uma competência da Câmara dos Deputados. Certo? Câmara dos Deputados. Tá bom? Então, qualquer processo contra o presidente da República, quem aprova, né, por 2/3 dos seus membros, é quem, professor? É a Câmara dos Deputados. Tranquilo? Gabarito letra E da 23. Bora lá, questão 24. Compete privativamente ao Senado Federal, exceto. Então, ele quer uma competência que não é do Senado. Vamos lá.
Processar e julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Correto, pessoal. É uma competência do Senado. Né? Quando o presidente ele vai responder por crime de responsabilidade, tá? Quem é responsável por processar e julgar o presidente é o Senado Federal. Tá? Senado Federal. O que é que vocês marcaram nessa questão 24 aí, hein? Questão 24. A questão 23 é letra E. E a questão 24? Questão 24. Bora arrochar o nó aqui para a gente acertar, né? Questão 24. Vamos lá. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentada ao Congresso, dentro de 60 dias. Dentro de 60 dias. Então, vamos lá. Quando o presidente não apresenta ao Congresso as contas, tá? Quem vai proceder a essa tomada de contas dentro de 60 dias, após a abertura da sessão, é a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Certo? Câmara dos Deputados. Aqui não é uma competência do Senado, não. Tá? Que vai ser a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Aprovar por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática. Perfeito, isso aqui é a competência do Senado. Vão gravando as palavras-chave, pessoal. Vão gravando as palavras-chave. Crime de responsabilidade, 60 dias, missão diplomática. É assim que a gente vai estudando por questão. Processar e julgar os ministros do STF nos crimes de responsabilidade. Também é competência do Senado. Crime de responsabilidade. Competência do Senado. Letra E. Dispor sobre limites e condições para a concessão da garantia da União em operações de crédito externo e interno. Olha aqui, ó. Crédito externo e crédito interno. Lógico que isso aqui também é competência do Senado. Então, estudem por questões e vão decorando as palavras-chave. Olha como essa questão foi inteligente, ó. Eu tenho uma alternativa que é uma competência da Câmara dos Deputados e todas as outras são competência do Senado. Então, aqui você fez uma revisão em cima de uma questão dessa. Beleza? Qual o artigo aqui, pessoal? As competências privativas do Senado. Coloquem aí. Artigo 52, né? Artigo 52. Não é isso? Beleza? Acharam o artigo da 24? Sumiram, o pessoal sumiu, né? Cadê vocês, pessoal? Vamos lá. Questão 25. Rocha o nó. Compete privativamente ao presidente da República, exceto. Bora lá, pessoal. Sustenta a carcaça. Compete privativamente ao presidente da República, exceto. Bora lá. Então, as atribuições do presidente da República, né? Olha aí, ó. Processar e julgar ministro do STF nos crimes de responsabilidade. Você já sabe que isso aqui não é dele, ó. Nos crimes de responsabilidade não é competência de quem? De presidente da República. De cara você já matou. Isso aqui é a competência de quem? Do Senado Federal. Acabei de falar. Artigo 84. Ó, o restante tudo é do presidente da República. Sancionar, promulgar e fazer publicar leis, bem como expedir decretos para a sua fiel execução. Então, quem sanciona, promulga, publica lei e expede decretos é o presidente.
Dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem a criação e a extinção de órgãos. Olha lá. Aqui, ó. O presidente, ele pode colocar um decreto, tá? Dispondo sobre a organização e funcionamento da administração, mas eu não posso fazer isso implicando aumento de despesa, lógico, né? Dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, o presidente pode fazer um decreto, né, extinguindo funções ou cargos públicos quando esses cargos estão vagos. É a atribuição do presidente. Prestar anualmente ao Congresso dentro de 60 dias. Olha aí, ó. Ele tem a obrigação de prestar dentro de 60 dias as contas, né, relativas ao exercício anterior. Caso ele não preste, a Câmara dos Deputados, como a gente viu nessa questão anterior, ela procede à tomada de contas, né? Então, o presidente ele tem uma atribuição de, dentro de 60 dias, após a abertura da sessão, prestar essas contas anualmente ao Congresso. Show? Gabarito da questão 25, letra D. Vamos lá, questão 26. Rocha o nó. São órgãos do Poder Judiciário, exceto Tribunal Superior do Trabalho. É órgão do Poder Judiciário? É órgão do Poder Judiciário, que é o TST, né? Superior Tribunal de Justiça também é o STJ. Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União não é um órgão do Poder Judiciário. Ele é do Poder Legislativo. Poder Legislativo. Certo? Poder Legislativo. CNJ, professor. Que é formado por 15 membros aí, né? 15 membros. Faz parte do Poder Legislativo ou é do Poder Judiciário? O CNJ faz parte do Conselho Nacional de Justiça. Tribunais e juízes militares também. Tribunais militares e juízes militares também faz parte dos órgãos do Poder Judiciário. O único que não faz parte aqui é o TCU, Tribunal de Contas da União. Faz parte do Poder Legislativo. Show? Artigo 92, pessoal, tá? Pessoal aí no chat aí, ó. Artigo 92. Então, nosso curso aí tá bombando. Curso de resolução de questões. Bora lá, questão 27. Mas que é a alternativa que o presidente da República não pode delegar essas atribuições aos ministros de Estado. Então, bora procurar aqui uma alternativa em que o presidente não pode delegar essas atribuições aos ministros de Estado. Bora lá. Então, o presidente, pessoal, ó, o presidente, ele tem suas atribuições. Agora, existem atribuições que ele pode delegar ao ministro de Estado, ao Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, tá? Ministros, Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Quais são essas competências que são delegáveis? Vamos lá. Decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal. Lógico, quando não implica aumento de despesa. Pode delegar? Pode. Então, ele vai querer mexer na organização da administração. Show. Nesse caso, pode ser feito por meio de decreto e pode ser delegado aos ministros, Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Perfeito. Conceder indulto e comutar penas. Perfeito, ó. O presidente, ele pode conceder indultos, perdão, né? E como fazer comutação de penas, né? Só que isso aí também pode ser delegado para os ministros, tá? Prover os cargos públicos federais na forma da lei. Perfeito. Tá? Só prover os cargos públicos federais
também pode ser delegado aos ministros. Agora, conferir condecorações e distinções honoríficas não pode ser delegado pelo presidente da República, tá? Condecorações e distinções honoríficas. Certo? Dispor mediante decreto sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. A gente já viu isso aqui, não foi? Quando vagos. Então, isso aqui é delegável, tá? Isso aqui é delegável. Agora, esse daqui não é. Isso aqui é uma atribuição do presidente e ele não pode delegar. Certo? Cuidado. Quem são as atribuições delegáveis? O que trata de organização e funcionamento da administração, conceder indulto e comutar penas, prover os cargos públicos federais e falar sobre extinção de funções ou cargos públicos quando eles estão vagos. O restante não pode ser delegado. Certo? Quem está levantando a mão aí, por favor? Ei, professor, o que são essas distinções honoríficas? São condecorações, né? Chama aquelas grandes pessoas, grandes personalidades, né? Que fazem parte aí, que ajudaram a República. Aí o que eles fazem? Chama esse pessoal. Então, essas condecorações, esses privilégios, esses elogios honoríficos, né? É feito pelo presidente da República. Não sei se vocês percebem, o presidente ele sempre concede ali, né? Uma condecoração a essas pessoas que têm um grande trabalho de relevância aí no nosso país, tá bom? Acho que deu para tirar essa dúvida aí. Beleza? Então, ó, falou em condecoração de distinção, não é delegável. Essas outras três aqui, ó, que estão aqui, essas outras três não, essas outras quatro, todas são delegáveis. Que fala de organização, decreto que fala de organização e funcionamento, que não implica aumento de despesa, conceder indulto como tá penas, prover os cargos públicos federais e dispor mediante decreto sobre a questão de extinção de funções ou cargos públicos quando esses cargos estão vagos. Beleza? Vamos lá, questão 28. Alguma porcentagem dos lugares dos tribunais regionais federais, ou seja, do TRF, dos tribunais dos estados, que é os TJs, e do Distrito Federal e dos territórios, serão compostos de membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico, com mais de 10 anos de atividade. Então é o seguinte, ó. Para compor a mesa dos desembargadores, do TJ, do TRF, e também do TRT e do TST, são tribunais, tá? 1/5 dessas vagas, elas são reservadas a os membros do Ministério Público, tá? E a advogados, tá? Todos aqui com mais de 10 anos, certo? Mais de 10 anos de carreira, né? Mais de 10 anos de carreira. Então, é o que a gente chama de o quinto constitucional, né? Então, eles são indicados em uma lista sêxtupla, certo? E aí vai sobrar só alguns, tá certo? E aí vão ser escolhidos. Então, esse processo do quinto constitucional, para indicar o pessoal do TJ, do TRF, dos TSTs e do TST, eles são feitos aí pelo quinto constitucional, ou seja, 1/5 das vagas são destinadas a membros do Ministério Público e a advogados, todos com mais de 10 anos aí de carreira e de notório saber jurídico, tá? Então, gabarito essa questão, letra A. Show? Alguém achou esse artigo aí? Alguém achou esse artigo? Bora, pessoal, mantém. Artigo 94, né? Fala do quinto constitucional. Lembrando, o pessoal do STJ, as vagas do STJ é pelo terço constitucional, tá? Terço constitucional, ou seja, 1/3 das vagas é dedicada a esse pessoal aí, que é membros, são advogados ou membros do Ministério Público.
tá? Então, 1/3 aqui, ó, é para o pessoal do STJ, certo? Agora, TRFs, TJs, TRTs e TSTs, 1/5 das vagas, tá? É o que a gente chama de quinto constitucional. Vamos lá, questão 29. Os juízes gozam das seguintes garantias, exceto. Então, vamos lá. Quem são as garantias dos juízes? Eu acho que o professor Matheus já colocou isso em sala, tá? Vamos lá. Quais são as garantias dos juízes, pessoal? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade. É o vi, né? Eu vi. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade. Certo? Ou seja, essa vitaliciedade ela é garantida depois que ele passa 2 anos de exercício. Perfeito. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público. Questão da movimentação dele, do juiz, né? Irredutibilidade do seu salário, com algumas ressalvas. Perfeito. Agora, vitaliciedade, após 5 anos, não, tá? É após 2 anos de exercício. Por isso que essa questão está errada. Então, não esqueçam. Quem são as garantias dos juízes? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade. Certo? Não esqueçam desse detalhe aí. Gabarito 29, letra D de dado. Vamos lá. Questão 30. Alguém achou esse artigo aí, pessoal? A galera aí do chat? Artigo 95, né, Ana? Beleza, artigo 95, né? Show aí? Vou colocar aqui para vocês. Artigo 95. Questão 30. Aos juízes é proibido, exceto. Bora lá. E aí, o que vocês marcaram na 30? A exercer, salvo se estiver em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo a de magistério. Em regra, juiz não pode exercer outro cargo ou função, né? Salvo se for função de quê? De magistério, né? Professor do magistério. Agora, mesmo que ele esteja em disponibilidade, ele não pode exercer outro cargo ou função. Vamos supor que o juiz foi colocado em disponibilidade, está lá parado. Está disponível lá para o tribunal. Então, mesmo que ele fique indisponível, né? Aqui, ó, ele não pode exercer outro cargo ou função. Tá errado isso aqui. Inclusive, se ele estiver em disponibilidade, mesmo que ele esteja em disponibilidade, ele não pode cumular com outro cargo ou função. Tá errado isso aqui. Tá? Receber custas ou participação em processo, também não pode. Dedicar-se à atividade político partidária, não pode. Exercer a advocacia de um juiz ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos de afastamento do cargo. Correto, pessoal. Então é o seguinte, ó, se o juiz saiu, deixou de ser juiz, ele não pode exercer a advocacia naquele local onde ele trabalhava, sem que ao menos tenha se passado 3 anos de afastamento dele, para não haver o quê, professor? Interferências. Então, decore esse prazo, ó, 3 anos. Gabarito 29, meu amigo, é letra D, tá? Bora lá. É proibido aos juízes receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas. Perfeito. Ressalvadas as exceções previstas em lei. Então, gabarito errado aí, letra A. Letra A. Vamos lá, questão 31. Jefferson, gabarito da 28. Letra A. Gabarito da 28, letra A, tá?
A Ana está ajudando colocando os artigos aí. 29, artigo 95. Questão 30. As vedações aos juízes. Alguém lembrou o artigo aí? Artigo 95, parágrafo único, né? Artigo 95, PU, ou seja, parágrafo único. Tá bom? Obrigado aí a Vitória e o Regis. Vamos lá, questão 31. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quantos membros, pessoal? CNJ. Quantos membros compõem o Conselho Nacional de Justiça? São formados aí por 15 membros, tá? 15 membros. Então, não esqueçam desse detalhe. Artigo. Coloquem os artigos aí. Artigo 103 da Constituição Federal. É o 103. É o 103B ou é o 123? É o 103B, né, não? É o 103B. 103B, é isso aí. Artigo 103B. Ok? Bora lá, Marinho. Questão 32. Não compõe o Conselho Nacional de Justiça. Aliás, na verdade não compõe, é compõe, né? Compõe o conselho exceto, ou seja, o que não faz parte, né? Não faz parte. Não faz parte, bora ver. Presidente do STF faz parte do CNJ? Faz, inclusive ele é o presidente, né? O presidente do conselho é o ministro do STF. Pessoal, o Conselho Nacional de Justiça, ele não julga a questão dos méritos das decisões do juiz, tá? Ele só vai analisar aspectos administrativos, coisas internas que acontecem dentro do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, ele não julga a questão do mérito do julgamento do juiz, não. Tem nada a ver com o magistério, não, a questão das decisões judiciais. O Conselho Nacional de Justiça, ele vai praticamente ali julgar, analisar decisões, questões voltadas à administrativa, punir juízes, né, esse pessoal que são membros do Poder Judiciário, certo? É uma espécie de poder fiscalizador. 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, certo? 2 cidadãos também, né, de reputação ilibada, um indicado pela Câmara e o outro pelo Senado. Bora lá. Sustenta que está acabando. Ministro do Tribunal de Contas não pode, porque o Tribunal de Contas nem fazer parte do Poder Judiciário faz. Tá? Então não pode, tá errado. Alguém coloca o artigo aí do Conselho Nacional de Justiça? Alguém coloca aí o artigo do Conselho Nacional de Justiça? É o artigo 103B, né? Artigo 103B. Pessoal, essa aula aqui vai ficar de revisão para vocês, hein? Ministro do STJ. O ministro do STJ também faz parte do Conselho Nacional de Justiça. Então, ó, há 2 advogados, 2 cidadãos, um ministro do STF, um ministro do STJ também faz parte. Beleza? 32, artigo 103B. Gabarito letra D. 33. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. E aí, o que vocês marcaram na 33? Competências do CNJ. Apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos e dos méritos jurídicos, não. O CNJ analisa a legalidade dos atos administrativos, tá? Atos administrativos. Tá?
Não é a questão dos méritos das decisões jurídicas, não. Receber e conhecer reclamações contra os membros do órgão. Perfeito. Isso aqui mesmo. O CNJ é como se fosse uma corregedoria, pessoal, do Poder Judiciário. Certo? Como se fosse uma corregedoria. Então, aqui é o artigo 103b, né? Representar o Tribunal de Contas, não. Representa o Ministério Público, né? No caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. Então, não é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público. Rever de ofício somente, está errado. Pode ser rever de ofício ou mediante provocação. CNJ também atua mediante provocação, denúncias, né? Os processos disciplinares de juízes e membros dos tribunais julgados há menos de um ano. Não está errado. Então, gabarito da 33, letra B de bola. Beleza? Artigo 103, inciso 4, né? Aqui, ó. Artigo 103, B, inciso 4. Certo? Bora lá. Questão 34. São princípios institucionais do Ministério Público, exceto, aqui é o bizu do UI. UI, né, professor? UI, né? O de quê, professor, hein? Ô, macho doido. Unidade, né? E de quê, professor? De indivisibilidade. E o outro I de independência funcional, tá? Independência. Independência funcional. Rapaz, vocês são foda, viu, meu amigo? É igual aquele negócio, aquele meme que diz, né, pessoal? Meu filho, tu ainda vai ver muita coisa, né? Ora, pessoal, vale de tudo, né, pô? O cara decorar essas coisas pra prova, né? Aí já não baixa aquelas músicas lá do Alipa, né? Aquelas músicazinhas lá da aula passada, né? Decorou aí, Denis, ó. Ui, pronto, pô. Unidade de indivisibilidade, independência funcional. Já era. Gabarito letra D, a única que está errada. É indivisibilidade. Beleza? Rapaz, acordaram, né? Tá todo mundo dormindo? Tá aí. Acordaram, né? Rapaz, acorda. Quando vem putaria, vocês vêm, né? Rapaz, é o seguinte. Bora lá. Questão 35. Cuida. Rapaz, é foda, viu? Vai lá, 35 responde aí. O Ministério Público da União compreende, exceto. Então, pessoal, o MPU, ele faz parte do Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, né? O Ministério Público Militar, tá? Agora, o Ministério Público dos Estados não fazem parte do Ministério Público da União, não, tá? O Ministério Público dos Estados não faz parte do MPU, não. Beleza? Alguém coloca o artigo aí dessa questão? Questão 35, letra D. Quem faz parte do Ministério Público da União? Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho faz parte, Ministério Público Militar faz parte. Agora, Ministério Público dos Estados não faz parte. Artigo 128, né? Artigo 128 da Constituição Federal. Beleza? Bora lá, questão 36. Bora que eu termine esse negócio hoje. São funções institucionais do Ministério Público, exceto, bora lá procurar quem não é a função institucional do Ministério Público. Promover ação penal pública, perfeito.
Quem é titular da ação penal pública é o Ministério Público. Exercer o controle externo da atividade policial. Então, quem faz controle externo da atividade policial é o Ministério Público, certo? Não é controle interno. Controle interno ele é feito por quem? Pelas corregedorias. Requisitar diligências investigatórias e a instauração do inquérito policial. Perfeito. Promover o inquérito civil e a ação civil pública. Importante. Para a proteção do patrimônio público e social, meio ambiente e de outros interesses coletivos. Perfeito, pessoal. A única que está em desacordo aí é a letra B, tá? Letra B de bola. Todas as outras, aqui é o artigo 129. Artigo 129 da nossa queridíssima Constituição Federal, tá? Então, o Ministério Público exerce o controle externo da atividade policial. Questão 37, bora lá. Aqui, questões que vocês já sabem, né? Agora vem o artigo 5º, aquele velho artigo 5º, né, que todo mundo acerta a questão dele, né? Bora lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de qual direito, pessoal? Exceto direito à vida? Sim. À liberdade? Sim. À igualdade? Sim. À segurança? Sim. Agora a suspensão? Não, né? Famoso artigo 5º da nossa Constituição Federal, o caput. Certo? Então, todos os brasileiros, sem distinção de qualquer natureza, garante-se a inviolabilidade de direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança. E a vida, a liberdade, a igualdade e a segurança, e quem mais, hein? A propriedade, né? Então, a propriedade também entra aqui. Propriedade. Bom, agora não tem essa suspensão aqui, não. Não tem. Beleza? Questão 38, vamos lá. Marque a alternativa incorreta sobre os direitos individuais e coletivos. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. Está errado, né, pessoal? Na verdade, é vedado, defeso, proibido o anonimato. Você tem a liberdade de pensamento, você não pode se esconder, tá? Vamos lá. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Perfeito, é o princípio da legalidade, né? Princípio da legalidade. C. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, meus amigos, em regra, você pode exercer qualquer trabalho, mas a lei pode vir posteriormente e fazer o quê? E colocar qualificações. Ela pode estabelecer limites. É o que a gente chama esse inciso aqui de eficácia contida, né? É um inciso de eficácia contida. Ou seja, você pode exercer qualquer trabalho ou profissão. Agora, posteriormente, aquela sua profissão ela pode vir a ser regulada. Certo? Vamos lá, letra D. É assegurado a todos o acesso à informação e o resguardo do sigilo da fonte, quando for necessário o exercício profissional. Então, em regra, todos têm direito a saber a informação, a fonte de informação. Agora, quem trabalha, por exemplo, jornais, eles não são obrigados a revelar a fonte, porque é necessário ao exercício profissional deles, tá? Então, em regra, a fonte ela tem que ser revelada de toda informação, com exceção quando for necessário o exercício profissional do trabalho. Perfeito. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Perfeito. Então, ninguém pode violar sua intimidade, nem sua vida privada,
nem a honra e nem a imagem das pessoas. Se você for violado, você pode entrar com um processo aí pedindo indenização por dano material ou moral. Gabarito da 38, letra A. 39, vamos lá. Sabemos que a casa é um asilo inviolável e, em regra, só pode entrar com o consentimento do morador. Esse artigo constitucional tem grande importância no trabalho policial. Essa questão foi eu que criei, tá, pessoal? Marque a alternativa incorreta sobre as possibilidades de entrar na casa de um indivíduo sem o consentimento dele. Pessoal, vamos lá. Eu posso entrar na casa de uma pessoa quando está acontecendo flagrante delito? Pode. Eu posso entrar na casa de uma pessoa quando está acontecendo desastre? Pode. Eu posso entrar na casa de uma pessoa para prestar socorro? Pode. Sem o consentimento dela, né? Agora, quando a gente vai cumprir uma determinação judicial, é somente durante o dia, não é durante a noite, tá? Tá errado isso aqui. Então, gabarito dessa questão, letra D de dado. Beleza? Então, aqui tá errado. Só durante o dia por determinação judicial, tá? Beleza? E o conceito de casa, pessoal, ele é um conceito amplo. Inclui até mesmo escritórios profissionais. Tá? Ele é um conceito amplo. Tudo que está relacionado com a sua intimidade entra no conceito de casa, tá? Questão 40, vamos lá. A Constituição Federal afirma que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Então, o que é inviolável? A sua correspondência, a sua cartinha, as comunicações telegráficas, comunicação de dados, por exemplo, seu celular, que possui dados WhatsApp, por exemplo, né? E as comunicações telefônicas, né? Suas ligações. Porém, é possível, segundo a Constituição, que, por ordem judicial, tenha uma violação e a quebra do sigilo de qual? Qual dessas aqui que eu falei, ó? Comunicação telegráfica, de correspondência, de dados e comunicações telefônicas. Qual desses quadros aqui é possível a gente quebrar por ordem judicial para fins de investigação criminal e instrução processual? Qual? Somente a comunicação telefônica. Então, no caso da comunicação telefônica, ela pode ser quebrado o sigilo dela, né? Pode ser quebrado seu sigilo para fins de investigação criminal e para fim de instrução processual aí penal, né? Para investigações mediante autorização judicial. Certo? Vamos lá, questão 41. Questão 41. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. A alternativa que completa a lacuna é... Vamos lá, essa questão é boa, hein? Pessoal, para a gente se reunir em locais públicos, não depende de autorização, tá? Agora, segundo a Constituição Federal, o que precisa é um prévio aviso, né? Prévio aviso. Só que, recentemente, o STF derrubou e diz que não precisa mais o prévio aviso. Agora, se cair segundo a Constituição Federal, você vai marcar que tem. Agora, segundo os entendimentos dos tribunais superiores, o prévio aviso, ele não precisa mais, tá? Então, o gabarito dessa questão é letra A. Bom? Cuidado com esse detalhe aqui, hein? Ó. Então, presta atenção aqui, ó. Depende de autorização? Não. Depende de prévio aviso de acordo com o STF? Não. De acordo com o STF, independe
de prévio aviso. Cara da FGV essa questão, viu? Tô sentindo o cheirinho aí da FGV, ó. Cheirinho, ó. Cheirinho dessa questão atualmente, viu? Bota lá. Depende de autorização do Poder Executivo, nada a ver. Tá? Então, fiquem espertos só nessa questão do prévio aviso. Eu não preciso pedir autorização para eu fazer uma reunião. Segundo a Constituição Federal, que precisa um prévio aviso. Agora, o STF decidiu recentemente que esse prévio aviso, ele foi retirado, tá? Ele foi retirado. Questão 42, vamos lá, estamos encerrando. Sobre as associações, marque a alternativa correta. Essa daqui vocês sabem mais do que eu. É plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. Errado. Eu não posso criar associações de caráter paramilitar de maneira nenhuma, tá? Eu não posso criar essas associações de caráter paramilitar, não. A criação de associações depende de autorização. Errado. Para eu criar uma autorização, independe, tá, de autorização. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas com o trânsito em julgado. Perfeito. O que é dissolvidas? É acabar. Para você acabar uma associação, você tem que dar direito de defesa para ela. Ou seja, ela só vai estar acabada depois que ela se defender. Ter o devido processo legal e ela como é que eu posso dizer? Ter o direito a ser julgada por um juiz competente, né, com trânsito em julgado. Agora, para somente suspensão, somente para suspender as atividades dessa associação, basta uma decisão judicial, certo? Basta uma decisão judicial. D. As entidades associativas, quando autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados somente judicialmente, tanto judicialmente quanto administrativamente. Certo? Os dois, ó. Tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa. Tranquilo? Ok. Vamos lá, questão 43. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário. E aí, pessoal, o que é assegurado ao proprietário, hein? No caso de iminente perigo público, a autoridade ela pode usar da sua propriedade. Agora, caso tenha um dano, aí pode ser feita a indenização, né, se houver o dano. Então, a indenização ulterior. O que é ulterior? É a mesma coisa que posterior. Certo? Ou seja, por exemplo, o policial vai lá, pegou tua moto para poder livrar o pessoal lá da morte, né, de uma chacina, porque o pneu da viatura furou. Então, estava no iminente perigo público. Aí ele pega a tua moto, sobe lá com o outro lá e vão ali tentar, como é que eu posso dizer? Impedir que o cara cometa a chacina. Certo? Se o policial quebrar a moto e tudo e tal, no final, quando ele devolver, aí o cara pode pedir indenização ao Estado, ou seja, só se houver o dano. Porque se não houver dano, não tem por que o Estado indenizar. Certo? Então, decorem. A indenização ela é posterior e somente se houver dano. Não é em qualquer caso, não. Bom? 44. São assegurados a todos, independente do pagamento de taxas. Essa é boa, viu? Bora lá. Independentemente do pagamento de taxa, é assegurado o meu direito de peticionar e obter certidões em repartições públicas, pessoal. Certo? Aparelho letra A. Se falar independentemente do pagamento de taxas, é o direito de peticionar os poderes públicos, ou seja, fazer requerimentos e obter certidões em repartições públicas, tá? Registro civil de nascimento e certidão de óbito é para os pobres, reconhecidamente pobres,
tá? É o que está previsto aqui na Constituição. Assistência jurídica integral e gratuita é para os que comprovarem insuficiência de recursos, certo? Previdência, nada a ver isso aqui, tá? Então, o gabarito da 44, letra A. Vamos lá, 45. São características do tribunal do júri, exceto. Marca aí. A rocha, sustenta. São características do tribunal do júri. Plenitude de defesa. Sigilo das votações. Soberania dos vereditos. Sim. Né? Você pode se defender de qualquer maneira, né? Competência para julgamento de crimes dolosos e culposos contra a vida. Errado. O júri é só para julgamento de crimes dolosos. Crimes dolosos contra a vida. Crime culposo não entra no tribunal do júri. Detalhe. Crimes dolosos contra a vida. Letra D. Não esqueçam disso daqui, por favor. Questão 46. Vamos lá, tá acabando. Falta mais 4. Sustenta. Bora lá, meus amigos. Constitui crime inafiançável e imprescritível. Vamos lá. Quem é que é inafiançável e imprescritível? É o racismo e as ações de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional. Gabarito dessa questão, letra A. É isso daí. O racismo e ações armadas de grupos civis ou militares contra a ordem constitucional é inafiançável e imprescritível. Tá? Tortura é inafiançável, insuscetível de graça e anistia. Tráfico de drogas é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Terrorismo é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Crimes hediondos é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Tá bom? Então, gabarito da 46. Letra A. Coloque o artigo aí, pessoal. Tá bom? Então, ó, tortura IIGA, 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 IIGA. Lembrando, aqui é de graça e anistia, insuscetível, né? Beleza? Show de bola. 47, vamos lá. Vamos encerrar antes das 10. São penas proibidas, exceto. Pessoal, existe pena de morte? Existe, salvo em caso de guerra declarada. Beleza? São penas proibidas. Não pode pena de morte, com exceção no caso de guerra declarada, né? De caráter perpétuo, também são penas proibidas. De banimento, também é uma pena proibida. Agora, prestação social alternativa é uma pena permitida. Tá? Assim como a multa, a privação da liberdade é permitida. Agora, penas cruéis também não é permitida, tá? Então, o gabarito dessa questão é letra D. A única que está errada aqui, tá? Que não é uma pena proibida. Beleza? 48, vamos lá. Sobre os presos. Marque a alternativa incorreta. Bora lá. São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Perfeito. É proibido qualquer tipo de prova ilícita. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. É o princípio da presunção de inocência. Tá? Presunção de inocência. Ou seja, ninguém pode ser considerado culpado de alguma coisa sem antes ser sentenciado. As prisões cautelares, as prisões preventivas, elas não ferem esse princípio, tá? C.
A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente, cuidado que as questões podem trazer 24 horas, imediatamente, ao juiz e à sua família, ou à pessoa que ele indicar. Perfeito. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado. Princípio da não autoincriminação, né? Incriminação. Ou seja, a pessoa não tem o direito de produzir prova contra ele mesmo, tá bom? Isso é até um princípio previsto lá no CPP, Código de Processo Penal, tá? O preso não tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão. Errado. Na verdade, ele tem direito a identificar quem prendeu e quem interrogou. Gabarito dessa questão, letra E, de escola. Beleza? Bora lá. Acabando. 49. Marque a alternativa incorreta sobre os direitos individuais e coletivos. Bora lá. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, e a do depositário infiel, segundo o entendimento dos tribunais superiores errado. Pessoal, existe até uma súmula. Ninguém pode ser preso por prisão civil por causa de depositário infiel. O depositário infiel não pode ser preso segundo o entendimento dos tribunais superiores. Tá errado isso daqui. A única prisão civil que existe hoje é a prisão civil por dívida de pensão alimentícia. Tá? Gabarito letra A. Tá errado. Todas as outras estão corretas, ó. A prisão ilegal tem que ser relaxada. Então, o juiz, cuidado, quem relaxa é a autoridade judiciária. Quem relaxa é o juiz. Então, se a prisão é ilegal, quem relaxa é o juiz. Nenhum brasileiro será extraditado. Em regra, nenhum brasileiro será extraditado. Salvo. Por quais motivos? O naturalizado, porque o nato não pode. Aqui é para o naturalizado. O naturalizado ele pode ser extraditado por causa de crime comum que ele cometeu antes da naturalização dele, ou se ele cometer crime de tráfico de drogas. Se ele comete o crime de tráfico de drogas, então ele pode ser extraditado a qualquer momento. Tá certo? Não está correto. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Perfeito, é o que a Constituição fala. Ninguém pode ser extraditado, né? Não é concedida essa extradição por causa que a pessoa cometeu crime político ou de opinião. Por exemplo, o cara cometeu um crime político lá no país dele e veio para o Brasil. Se o país ficar chamando para o Brasil entregar para ele de novo, nesse caso o Brasil não pode, porque o Brasil, na Constituição, diz que ninguém pode ser extraditado por crime político ou pelas suas opiniões que você fala. Certo? As normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais têm aplicação imediata. Certo? Cuidado, aplicação imediata. Ou seja, aquelas normas da Constituição, elas têm aplicação imediata. Não é imediata, é imediata. Tá? Última questão. Marque a alternativa incorreta sobre os remédios constitucionais. Vamos lá. Habeas corpus serve para liberdade de locomoção. Perfeito. Quando existe legalidade ou abuso de poder. Perfeito. Habeas corpus serve para quando alguém estiver se sentindo ameaçado de ser privado, né, coagido da sua liberdade de locomoção. Existe habeas corpus preventivo, existe habeas corpus repressivo, existe o habeas corpus que é concedido de ofício pelo juiz também, tá? Letra B. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo.
Mandado de segurança, pessoal, é quando para proteger um direito líquido e certo que eu tenho, tá? Quando não é amparado nem por habeas corpus ou pela habeas data. Perfeito. Conceder-se-á mandado de segurança sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais. Errado. Falta de norma regulamentadora é mandado de injunção. Mandado de injunção. Certo? Mandado de injunção. Então, qual o remédio que é utilizado para falta de norma regulamentadora? É o mandado de injunção. Certo? Então, aqui é o gabarito letra C, praticamente, aqui, ó. Ok? Gabarito letra C, aqui. Bora lá. D. Conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante e para retificação de dados. Então, habeas datas é quando você quer informações pessoais suas, para assegurar o conhecimento dessas informações perante os órgãos públicos, quando eles negam, e para retificar aqueles dados também, quando o órgão público nega. Tá? Letra E. Qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio ou de entidade de que o Estado participe. Para que você entra com a ação popular? Para anular qualquer atentado, qualquer ato que prejudique a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural, tá? Lógico, você fica isento das custas judiciais, salvo se você comprovar a má-fé. Agora, cuidado, não é qualquer pessoa, e sim qualquer cidadão. É qualquer cidadão. Certo? Pessoal, finalizamos aí a aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossas resoluções de questões.